Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Daniel Oliveira, psicanalista clínico, hipnoterapeuta e palestrante. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a neurose histérica, dando sequência àqueles vídeos que nós estávamos falando sobre psicanálise. Mas se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para que você possa acompanhar o nosso trabalho sempre que entrarmos com vídeos novos. Então, seguindo uma sequência do conteúdo psicanalítico, hoje nós vamos falar sobre a neurose histérica. Só lembrando que a neurose, as neuroses, elas se classificam em fóbica, histérica e obsessiva. Hoje nós vamos falar sobre a neurose histérica de forma simples para você possa entender este conteúdo, tá? Então, pessoal, na neurose histérica, os recalques do inconsciente, os conteúdos que são recalcados, traumáticos, experiências traumáticas que são recalcadas para o inconsciente, elas se manifestam, somatizam-se no corpo do indivíduo neurótico, em sintomas físicos e em comportamentos, como por exemplo, o principal, o principal mecanismo de defesa do neurótico histérico é o recalque, né? Aquelas minhas dores emocionais que foram jogadas no inconsciente, elas voltam se manifestando no meu corpo, se somatizando através, por exemplo, de uma dor recorrente, uma cegueira, uma gagueira, tá? Uma patologia que outrora ela começou no inconsciente, ou seja, o gatilho inconsciente, aqueles recalques se manifestam através de algo físico, por exemplo, uma dor. Então, na neurose histérica, o indivíduo ele tem uma carga emocional muito grande e o neurótico ele se sente, ele tem uma necessidade de expressão, de ser percebido, e por isso o neurótico ele tem sempre o desejo do desejo, ou seja, ele se baseia por uma outra pessoa, ele está sempre olhando para outras pessoas e vendo aquilo que ele gostaria de ter em outra pessoa e ele não tem. Então ele quer ser sempre o centro da atenção, das atenções. O indivíduo histérico, ele está sempre se queixando de uma dor. Eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu não consigo por conta disso, por conta do outro, por conta eu vivo doente e tal. Ou seja, tem sempre uma desculpa para ser o centro da atenção. E ele quer sempre se basear pelo outro, o desejo do outro. Então, nessa situação, o histérico, ele vive com muitas queixas com relação a como ele dramatiza muito. É muito fácil você conhecer um histérico, porque ele se queixa muito da sua vida. Ele fala muito de amargura, como se aquilo fosse aliviar a sua dor emocional. E o mais interessante é que ele quer que você concorde com ele, né? Eu tenho uma dor que não passa, dor na minha cabeça direto, que não passa direto. E quando você fala, não, cara, isso não é nada, isso não, cara, ele se frustra, porque ele quer ser o centro da atenção, ele quer chamar a atenção. É uma forma de desopilar, é uma forma de liberar toda essa energia psíquica, né? Essa energia histérica. Então, o neurótico histérico basicamente isso. Ele manifesta no seu corpo uma patologia que muitas vezes tem origem na mente, fruto de um recalque. O corpo de um histérico, ele
ele somatiza essas questões, essas dores emocionais do inconsciente, e ele manifesta isso e ele dramatiza muito. Está sempre se queixando, é sempre um mimimi que não para mais. E quando você atende isso no consultório, que ele começa a falar, e através da análise você começa a identificar isso, através das sessões, a gente consegue fazer com que ele abra o seu coração, fale da sua dor e consiga aí ter uma melhoria dos seus sintomas, tá, pessoal? É importante que ele se conscientize ao longo do tratamento de que ele é um histérico e a gente possa criar mecanismo de fazer com que ele supere essa situação e saia desse estado de histeria. Quando nós aplicamos a hipnose, por exemplo, a gente consegue um resultado muito mais acelerado desse sujeito, desse nosso analisando, né, no consultório. Então, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado nessas questões, que você possa ter entendido aí, minimamente de forma simples, a neurose histérica. Forte abraço, até um próximo momento.